E, Já vai começar o estudo? sim, pode começar. Então, nós vamos. O estudo de hoje é para que nós possamos entender como que funciona a igreja e quais são os problemas da igreja e onde nós temos que melhorar na igreja, amém? Ter consciência. Então, o que que é a igreja? Vamos lá? Está em Mateus, né? 22. Pode mudar. Então, a igreja é uma comunidade composta por cristãos de um corpo social organizado instituído por Jesus Cristo, e é uma grande família. Como uma grande família, sempre tem problemas. A igreja é problemática, né? Então, sempre na família tem uns perrengues, né? Tem pessoas que são mais difíceis de tratar, sempre tem pessoas problemáticas dentro da família, e assim também é a igreja. A igreja não é um lugar de santo, né? É um lugar de problemas, porque são constituídos por pessoas. Pode mudar. Então, pelo estudo bíblico que nós vamos ver, que está lá em Mateus, né? Ela vai começar a falar de crianças, né? Ou de neófitos, ou um novo nascido, né? Pessoas criança espiritualmente e criança cronologicamente, né? Nós vamos falar sobre a maturidade espiritual, nós vamos falar o que é comunhão, e nós vamos ter a noção do que é o reino de Deus, ou o corpo de Cristo, ou a igreja, tá bom? Pode mudar. Interessante que os discípulos, em Mateus capítulo 18, né, versículo 1, os discípulos perguntam para Jesus: quem é o maior no reino dos céus? Você percebeu que existe uma conotação de as pessoas querem poder, quer posição, quer projeção, quer reconhecimento, né? Quem vai ser o maior no reino dos céus? Eles já vê um clima de disputa, né? E Jesus disse assim: se vocês não fizerdes, no versículo 2, converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrarei no reino de Deus. Portanto, aquele que se tornar humilde como esta criança, esses meninos, esse é o maior no reino dos céus. O que quer dizer isso, né? A criança, ela está preocupada muito, ela tem muito mais curiosidade que o adulto, né? Tem uma fase da criança que enche a paciência dos pais, porque tudo ele fala: o que que é isso? O que que é isso? O que que é isso? Né? E às vezes, então, nós temos que estar fazendo isso na igreja, não só receber os ensinos quieto, mas sempre estar perguntando, sempre estar querendo aprender mais da palavra de Deus. E o que nós vemos, chegamos na igreja já com uma ideia formada do que é a igreja. E essa ideia formada que a igreja é uma ilusão, porque a maioria vem com perfeccionismo, que na igreja não tem problema, né? E aí que quando chegar na igreja vai se decepcionar, porque é o lugar que tem mais problema. Porque todas as pessoas vão na igreja é porque tem problema, porque não consegue solucionar seus problemas, então vai na igreja. Então no versículo 8, né? Ele diz assim, no versículo 5, ele diz assim: qualquer que receber em meu nome um menino, tal como este, a mim recebe. Mas qualquer que escandalizar um desses pequeninos que crê em mim, é melhor fora que lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e se jogasse na profundidade do mar. Então, por isso que a nossa igreja dá prioridade para as crianças e para neófito, né? O que quer dizer escandalizar? Escandalizar vem da palavra grega escandalon, né? Que quer dizer fazer tropeçar, né? Então, nós podemos fazer tropeçar uma criança ou um novo convertido
a partir do momento que nós somos imaturos. Então, parece que o novo convertido vem tomar o nosso lugar. Se começa a ter uma projeção, esse novo convertido, os mais velhos ficam meio enciumados e começa a querer podar, né? E tirar a oportunidade dessas pessoas que vêm, né? Por isso que tem que tomar cuidado, que muitas vezes a pessoa chega na igreja e acaba saindo por causa de não se sentir inteirado, de não se sentir pertencimento dentro da igreja, de sentir-se tratado com diferença, ou parece que até gera um ciúmes naquelas pessoas que não têm maturidade ainda para recepcionar novas pessoas. Pode mudar? E a palavra está dizendo no versículo 7, ai daqueles que causam escândalo, porque é mister que venha o escândalo, mas ai daqueles por quem o escândalo vem. Então, quando a gente pensa em escândalo, parece que é escândalo sexual, é uma pessoa que caiu em adultério, isso é um escândalo. Mas nem sempre é esse tipo de escândalo. Isso também traz escândalo, mas nem sempre é esse tipo de escândalo. Às vezes é um escândalo de comportamento, de competição dentro da igreja, né? Portanto, se a tua mão e o teu pé te escandalizar, corta-o e atira para bem longe de ti, para entrar na vida, é melhor entrar na vida aleijado do que tendo as mãos e os pés e sereis alcançado pelo fogo eterno. Então, isso é uma figura de linguagem que chama hipérbole. O que é hipérbole? Hipérbole é uma forma exagerada, né, para mostrar a gravidade de uma coisa, né? Você arrancar os seus olhos, arrancar a sua mão, arrancar o seu pé, né? Por que está falando isso? Porque a mão é aquele que empurra os outros, né? Que dá empurrão, não no sentido de ajudar, mas empurrão no sentido de tirar do caminho, né? E o pé é aquele que faz a pessoa tropeçar, né? Você coloca o pé na frente do outro e o outro tropeça e cai, e inconscientemente ele começa a criar, através de fofoca ou através de confusões, para derrubar aquela pessoa de uma determinada posição, boicotando, né, aquela pessoa. Então, nós precisamos tomar cuidado desse tipo de escândalo ou tropeço dentro da igreja. E se seu olho te faz escandalizar, arranque-o, tire para longe de ti. Então, os nossos olhos, quando são olhos de doente, que nós enxergamos como ciúmes, como uma pessoa que vem competir, como uma pessoa que vem pegar o meu lugar, né, a minha projeção, né? Então, são os olhos doentios, onde vem os ciúmes, onde vem a inveja e coisa desse tipo, né? Então, é melhor entrar na vida com um só olho do que tendo dois olhos e seres alcançado no fogo do inferno. Vede que não desprezeis algum desses meus pequeninos, porque eu vos digo que os anjos nos céus sempre veem a face do meu Pai que está no céu. Então, toma cuidado, né, que os anjos de Deus estão naquele lugar. Então, agora nós vamos mudar de assunto, né, que a igreja é onde vem o Salvador, que vem buscar o perdido, né? Porque o Filho do Homem veio salvar o que se tinha perdido. Se o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido estava perdido. Quer dizer, está sujo, está machucado, não está em boas condições, porque estava perdido. Mesma coisa, uma pessoa que está perdida no mundo, numa Cracolândia, em algum lugar, vai vir rasgado, sujo e assim por diante.
né? E se alguém tiver 100 ovelhas e uma delas desgarrar, não irá procurar deixando 99 para buscar um que se desgarrou, né? Muitas vezes, quando uma pessoa que está desgarrada, ela volta, nem sempre ela é bem recebida, porque ela é alvo de atenção, ela é alvo de cuidado, porque ela chama a atenção de todos. Então, muitas vezes, aquelas pessoas que não têm aquela maturidade, ela acaba até atrapalhando, né, a recuperação desse novo que chega. No versículo, acho que está faltando aí, né? Não sei. No versículo 13, ele diz assim: e se acharem verdade, vos digo que maior alegria tem por aquelas pessoas que pelas 99 do que perdão, tá difícil de ler aqui por causa do meu óculos, né? Então nós vamos alegrar muito mais com aquele um que chegou sujo do que com 99 que está dentro da igreja. Assim também não é vontade do vosso Pai, que está no céu, que um desses pequeninos se perca. Então, Deus não quer que nenhum desses pequeninos perca. Então, quando vem uma pessoa que está distanciado e volta, nem sempre ele é bem recebido. Ou uma pessoa que não quer dizer necessariamente que está voltando, mas uma pessoa que foi perdida numa outra igreja, que vem para a nossa igreja, e ela começa a receber uma atenção especial, ela pode ser alvo de inconsciente, não é nem proposital, né? De intromissão, de algo desse tipo, né? Mas no fundo, não deixa de ser ciúmes. Pode mudar. Então, outro ensinamento que ele traz para a igreja é como que nós vamos tratar com pessoas que têm uma conduta não como irmão, né? Então, em vez de espalhar para todo mundo o problema dela, tem que chamar ela pessoalmente e tentar conversar com ela. Olha, você está agindo assim, assim, e se não ouvir, leva mais um, para que você tenha certeza que se você também não está fazendo mau juízo, né? Quando vier uma segunda pessoa, ela vai confirmar se você tem razão ou não tem razão. E você vai com mais segurança, e você pede, e você vai tentar conversar com o irmão. Se não for atendido, então tem que levar à igreja e denunciar essa pessoa que está acabando, está atrapalhando o bom andamento da igreja, né? Então, no versículo 18 diz assim: em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligar na terra será desligado no céu. Então, quão importante é a igreja? Que a igreja, que muitas vezes as pessoas desprezam no sentido de, se essa igreja não, aí eu vou para outra, né? Hoje eu não vou, né? Nós não damos devido valor à igreja, mas a igreja tem esse poder de desligar. Se for desligado na igreja, será desligado no céu. E isso é uma coisa espiritual que eu vou mostrar lá no final. Vocês lembram de que eu vou dizer, vou voltar nesse assunto, tá bom? Então, o poder da igreja de desligar uma pessoa no céu e ligar uma pessoa no céu, né? Então, nós vamos entender que não é um poder legal, um poder de uma canetada, mas eu vou mostrar o poder espiritual disso. Bem, beleza? Também vos digo, se pudesse voltar, também vos digo que se de dois de nós concordarmos na terra acerca de qualquer coisa que se pedirem, lhe será feito pelo meu Pai que está no céu. Porque estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou no meio de vós. Olha como que a igreja é importante. Então, onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, grava esses versículos,
né, que eu vou abordar no fim de uma maneira surpreendente, tá? Então, pode ser, a igreja pode ligar e desligar no céu. Segundo, quando 2 ou 3 concordarem aqui na terra, você pode pedir qualquer coisa, olha só que importante. 3, quando estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, já é uma igreja. Deu para entender? 2 ou 3 reunidos em nome de Jesus, já é uma igreja. Pode continuar. Então, Pedro perguntou, até quantas vezes eu devo perdoar? É mais uma hipérbole. Hipérbole é um exagero, né? Quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? 7 vezes? Jesus exagera, dizendo 70 vezes 7. Quer dizer, não tem limite, né? Eu tenho que perdoar, na igreja eu tenho que perdoar e tem que perdoar direto, porque na igreja é um lugar de problema. Na igreja sempre vai ter alguém que vai tirar você do sério, né? Sempre tem uma pessoa sem noção que vai, impertinente, que vai tirar a gente da comunhão de Deus. Então, nós precisamos estar constantemente perdoando, né? E também, pode continuar. E Pedro diz, o Senhor, até quantas vezes... Pode continuar. Então ele vai falar do servo incompassivo, né? Que o patrão perdoou sua dívida e ele volta e ele vai encontrar com seu conservo, com seu subalterno que devia para ele e ele começa a oprimir e manda eles para a cadeia até pagar o último centavo. Mas como os outros colegas estavam vendo tudo isso, entregou ao patrão, né? E o patrão disse assim, chamando e disse-lhe, servo malvado, perdoei toda a sua dívida, porque me suplicastes, e não devias igualmente ter compaixão do teu conservo? Indignado, entregou aos atormentadores até que ele pagasse tudo. E assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um o seu irmão das suas ofensas. Então, o importante na igreja é o perdão. Importante para ter comunhão, para manter a igreja, é ter comunhão, perdão constante. Pode mudar? Então, é isso que é a igreja, né? Então, para nós sermos a igreja, alguém perguntou, mestre, qual que é o grande mandamento da lei? Qual que é o grande mandamento? Como que eu devo me portar para estar na igreja? Qual que é o princípio de eu ser um cristão? Porque hoje em dia a preocupação maior é que a pessoa foi em 2, 3 cultos em uma igreja e ele já acha que ele é cristão. Ele acha que já é convertido, né? Sem saber absolutamente nada sobre Jesus. Só na euforia da beleza de um espetáculo, da beleza de um culto emocionante, ele se tornou simpatizante, mas ele não sabe. Então, qual é o grande mandamento da lei de Deus para nós sermos cristãos? Jesus disse assim, amarás o seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu pensamento, né? Então, nós temos que amar Deus com todas as coisas. Mas como que eu vou amar Deus que eu não enxergo, que eu não vejo? Onde que Deus está? Esse é o primeiro grande mandamento, é amar a Deus acima de todas as coisas. Mas como que eu vou amar Deus em uma coisa invisível, né? Que eu fico em dúvida, será que isso é da vontade de Deus? Será que isso não é da vontade de Deus? Então, ele dá um segundo mandamento, que é amarás o teu próximo como a ti mesmo. E desses dois mandamentos depende a lei dos profetas. Dessas duas leis que vai vir todo o comportamento dentro da igreja. Agora, a coisa bacana para fechar mesmo, né, que eu vi ali, de uma poetisa chilena chamada Gabriela Mistral.
Alguém já viu falar disso, dessa poetisa, né? Eu conheço porque ela é o nome de uma rua lá na Penha, né? Ela diz o seguinte: procurei Deus e não o encontrei. Procurei Deus e não encontrei. Eu procurei o meu próximo, então, de repente, eu descobri que estávamos nós três juntos. O próximo, Deus e eu. Por isso que eu gostaria que vocês entendessem que a Bíblia diz: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou. Por isso que ele disse que aquele que for desligado na terra, nessa comunhão, será desligado no céu. Aquele que desligar do próximo, vai ser desligado de Deus. E aquele que pedir qualquer coisa, entrando em concordância entre eu, o próximo e Deus, nós vamos ser respondidos. Olha só, interessante, que Deus é invisível, e como que eu vou amar a Deus? Quando a gente ama a Deus, a expressão que a gente tem quando a gente ama alguém é presentear a pessoa, é dar um presente para a pessoa, é dar um agrado para a pessoa, é uma demonstração de amor, né? Então, quando uma pessoa está apaixonada, né, ela compra joias, ela compra coisas caríssimas para agradar, para mostrar que ama. Mas Deus não precisa de nada disso. Deus não se agrada com qualquer bem material. Deus também não tem ego para nós alimentarmos o ego dele para fazer com que ele sinta grande. Então, mas o que alegra a Deus é quando você ama o seu irmão. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. O que eu queria encerrar é o seguinte, que eu fiquei tão feliz nesses últimos tempos de todas as pessoas envolvidas em colocar o portão da igreja, que eu estava acompanhando por fora, mas eu fiquei em silêncio para eu não interferir ali. Mas eu senti a alegria de ver o Beto, o Delci, a Flávia, todo mundo, a Daniela, todo mundo ali se preocupando, cada um fazendo uma parte, né? Cada um fazendo uma coisa, a outra, um chamando, né, a Sabesp e acompanhando tudo aquilo, né? E que, por isso que quando um irmão está preocupado com o outro, estão unidos ali juntos, aquele portão que levou 20 anos para ser colocado, de repente foi possível, porque tinha pessoas que se uniram no mesmo espírito para pedir qualquer coisa que iria ser atendida em nome de Jesus. Né? Quão importante é que quando for ligado na terra, será ligado no céu. O pedido que foi ligado na terra, foi ligado no céu. Foi um dinheiro grande, mas tudo foi realizado graças a isso, que é o corpo de Deus, que é a igreja, e daqui para frente vocês não têm mais, nada mais vai segurar a IPM e a igreja. É isso que eu queria encerrar então, tá bom? Se alguém quer fazer uma pergunta, quer comentar? Pastor, deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta. Está dando eco. Está dando eco? Agora melhorou? Melhorou? Vou perguntar por aqui. Então, a gente também tem que entender quando se eu entro com meu irmão em concordância em oração por uma cura a cura da saúde, né, para a melhora das finanças, a conversão de alguém querido,
Então, a gente está ligando isso no céu, ok? Assim também é o contrário. A gente também consegue desligar também aquilo que está preso. Vamos se dizer, a gente quer, às vezes, a libertação de alguém e aquela pessoa está presa, a gente vê. Então, se a gente entrar em concordância, desligando e pedindo perdão, recebendo perdão, a gente também desliga isso do céu, é isso? Falar um pouquinho dessa parte. Então, ligar no céu quer dizer quando existe uma concordância, né? Quando existe concordância, irmão, comunhão entre os irmãos. Tem que ser comunhão em três, né? Eu, meu irmão e Deus. Né? Eu estou invertendo a ordem. É Deus, meu irmão e eu. Quando nós entramos em concordância, não há barreira, né? Não há limites, né? E nós podemos até derrubar todas as barreiras, né? O problema é, então, e aquelas pessoas que saem dessa comunhão, ela é desligada na Terra, é isso. Quando a pessoa se afasta, começa a ter problemas. Por isso que é importante estar em comunhão com a igreja, por isso que é importante a frequência na igreja. E eu, às vezes, eu falo assim, se você tiver muito atarefado, tiver com bastante trabalho, que não está impedido de vir na igreja, no culto, por causa de um trabalho, como Delci, por exemplo, mas só pelo fato de você pegar um amém e ficar conversando depois do culto com os irmãos, você vai sentir diferença. E o que você falou é verdade, né? Essa ligação de três, né? Um banquinho de três pés, se faltar um pé, não para em pé. Não sei se deu para entender, né? Então, eu fiquei muito tocado com essa poesia que diz, né? Que eu procurei Deus e não achei. Não encontrei Deus. Procurei e não encontrei. Quando eu procurei meu próximo, de repente eu percebi que nós estávamos em três. Próximo, eu e Deus. Tem mais alguma pergunta, pessoal? Amém, glória a Deus. E eu tenho uma pergunta. E não é fácil, né, pastor? Como se diz, a gente, às vezes, nós perdoarmos uns aos outros, né? Porque cada um, como você falou, né? O senhor falou no início, cada um vem de um jeito, precisa ser tratado. E esse perdoar, não, eu acredito que não seja tão simples assim, né? O perdoar mesmo, que a gente fala de coração mesmo, né? Por isso que Jesus falou 70 vezes 7. E quando a gente entende que a gente entra nesse perdão, é libertador, né? Porque às vezes quem que está perdoando sai mais ganhando, às vezes, que a pessoa que está sendo perdoada, né? Porque é muito libertador isso. E como que a igreja, porque assim, parece ser tão óbvio, falar, meu irmão me magoou, eu vou perdoar ele me perdoou, beleza. Mas às vezes eu fico me perguntando assim para Deus, né? Como a gente ter essa cultura do perdão, né? Porque às vezes a gente fala assim, eu vou perdoar, amém, o irmão me perdoa, perdoa o irmão, mas cada um na sua agora, a partir de hoje. Né? É muito engraçado isso, mas parece que algo é quebrado, né? Fica uma coisa meio esquisita, uma coisa meio estranha, né? E como a gente ter essa cultura dentro da nossa igreja, né? Do perdão, desse perdão mesmo, do 70 vezes 7, né? Que Jesus nos ensina, esse perdão
genuíno, como a gente consegue construir isso, né? Que eu acho que é o mais difícil, né? Porque a gente, como você falou no início, a gente não tem igreja perfeita, não tem família perfeita, não tem casamento perfeito. Nós vamos decepcionar as pessoas e as pessoas vão nos decepcionar, mas eu acredito que tudo isso só vai ficar muito lá embaixo depois que a gente tiver essa cultura do perdão, né? Se a gente não tem essa essa coisa mesmo, essa atividade mesmo na prática, vamos dizer assim, que às vezes é tudo tão romântico, né? A gente romantiza muito o perdão e tal, mas às vezes na prática mesmo do dia a dia ali, tete a tete ali, com meu irmão, né? É engraçado, eu acho até engraçado, porque a gente, na prática mesmo, às vezes a gente não consegue, né? Porque daí volta de novo. Tudo é um exercício, né? Por exemplo, Jesus disse assim, para nós sermos do reino de Deus, nós precisamos se tornar como uma criança. Ele ensinou uma criança com exemplo, né? Você pode ver que a criança está brigando por causa de um brinquedo, daqui 5 minutos ela esquece tudo e está brincando de novo. Quando os pais não vão lá com raiva e tira a criança lá da brincadeira, né? Mas a criança logo esquece e ela já está brincando de novo. Então, é não carregar isso. E outra coisa, precisa se converter. Esse que é o problema. A pessoa vem na igreja e ela não muda nada, mas ela arrumou amigos. Então, ela se sente um pertencimento, mas não houve uma transformação. E qual que é a transformação? É renunciar o ego, em primeiro lugar. Porque o que magoa é o ego. Quando você fere o meu ego, eu fico magoado, fico com raiva, né? Então, eu tenho que aprender a renunciar ao ego, isso é conversão, né? Em segundo lugar, quando só você renunciando o ego, que você vai conseguir dar a outra face, né? Dar a outra face quer dizer pagar o mal com o bem. Isso é um exercício, não tem como a gente escapar, é com choro, é com lágrimas, né? Oferecer a outra face. Então, essa é a doutrina que está esquecida na igreja, né? Renunciar ao ego, dar outra face, andar 2 milhas, dar a túnica, né? É você crucificar mesmo o seu ego, crucificar o meu ego, a ponto de ser perseguido e orar pelo seu perseguidor, como aconteceu com Estevão. Essa é a conversão. Se não tiver isso, não tem conversão. Não é só boas maneiras, etiqueta, boa maneira de falar, de comunicar, de conduzir, de vestir, mas crucificar o ego, dar outra face, né? E sem isso, não há transformação pelo Espírito Santo de Deus. Amém, glória a Deus. Então, o que acontece muitas vezes? A guerra na igreja, né? Eu falo isso porque lá na Pavos ele é mais explícito, né? Porque as pessoas vêm machucada, muitas vezes vêm com uma educação menos de educação menor, né? Então é mais explícito tudo isso. E um quer eliminar o outro, né? E na igreja, se nós achar que nós vamos resolver o problema, um eliminando o outro, vai chegar uma hora que nós vamos ficar sozinhos, né? Então nós temos que aguentar, né? Ir para o sacrifício mesmo, como Jesus foi para o sacrifício, né? De sentir-se bem-aventurado, mesmo sendo perseguido. Esse é o espírito cristão, essa é a maturidade cristã, essa é a alegria do cristão, essa é a alegria de viver, isso é a plenitude do Espírito.
Eu vou dar um exemplo na Pavos, né? Um dia saiu uma briga, assim, de físico, né? Uma briga, assim, saiu no braço, né? E aí um dos rapazes pegou a mochila dele e saiu andando a pé pela estrada. E aí, nesse momento, caiu uma chuva, né? Uma chuva bem pesada mesmo. Aí eu peguei aquele agressor lá e falei assim, nós vamos atrás dele. E aí nós fomos atrás dele, ele estava indo pela estrada, molhado, e aí eu parei o carro, né? E ele não quis parar, ele não olhou dos lados e continuou andando. Aí eu falei para o rapaz do lado, né? Eu vou acelerar um pouco o carro, vou passar à frente, e você, eu vou parar mais na frente, e você desce e não diga nada para ele, só dá um abraço nele, né? Aí ele foi lá e não fiz nada, ele fez exatamente o que fez, né? Que eu mandei, né? Deu um abraço nele, e quando ele abraçou, aquele homem não teve coragem de reagir. Eu estava com medo que ele até reagisse, saísse briga de novo. Mas nessa atitude, né? Ele começou a chorar, e os dois começaram a chorar, entraram dentro do carro, e nós trouxemos de volta aquelas duas pessoas, né? Se tornaram amigas. E eu acho que essa é uma experiência, né? Uma das experiências. Depois tem muito mais experiência que eu gostaria de contar, né? Que tudo isso é possível. E a igreja também, nós teríamos, né, que praticar mais isso, né? E às vezes lá é mais fácil porque está todo mundo na mesma condição, né? E como que nós poderíamos aplicar isso na igreja também? Pastor, posso falar? Só fazer um comentário. Por exemplo, o senhor falou aí dessa situação aí que aconteceu lá na Pavos, e nesse último evento que teve lá, eu não estava, né? Porque eu estava trabalhando, mas a Flávia falou para mim que teve uma situação lá, uma oportunidade que ela teve lá de estar conversando com um rapaz lá, e ele perguntou para ela, né? Se valia a pena tudo aquilo que a gente estava fazendo, tudo aquilo que estava se fazendo lá, né? E aí a Flávia falou, não, vale muito a pena, né? Então, é o tipo de coisa que a igreja faz, que nem lá na Pavos, o senhor falou que pode ser que esse tipo de coisa aconteça com mais facilidade. E aqui na igreja, a gente vê, infelizmente, a gente percebe que esse tipo de coisa não acontece com tanta frequência. Por quê? Justamente por causa daquilo que já está escrito na palavra de Deus, né? Que nos últimos dias muitos apostatariam da fé, né? E esse esfriamento, né? Que é perigoso para nós, né? E é perigoso justamente para nós que somos cristãos. É para nós que estamos dentro da igreja. Então, essa é uma coisa muito perigosa para nós que somos cristãos. Então, a gente tem que, né? A gente precisa, né? Através da comunhão, através desses eventos, através dessa reunião que nós estamos agora aqui, a gente exercitar o amor aquele que Cristo nos ensina. Não é o amor que, tipo assim, de favor. Eu estou fazendo porque tem que fazer, ou por obrigação, ou porque eu tenho que, né? A gente tem que procurar sentir, né? O amor que Jesus ensinou para a gente. Que é aquele amor que a gente vai e faz e não espera nada em troca. Como, por exemplo, quando Jesus foi lá e lavou os pés dos discípulos, né? Ele falou, olha, eu estou trazendo esse ensinamento para vocês porque é assim que tem que ser, né? Eu vim para servir, eu não vim para ser servido. Então, essa ideia, né, de servir o irmão, de se sacrificar em prol do irmão, a gente precisa, né, procurar, né, na igreja, né, através... É isso que eu queria até perguntar para o senhor, né? Como é que a gente pode, né, exercitar esse amor, né? Porque o amor, na verdade, ele é um sacrifício. Eu só amo minha esposa
porque eu sacrifico as minhas próprias vontades, e vice-versa. E é esse o amor. Jesus, ele amou as pessoas porque ele sacrificou as próprias vontades, né? Então, e é esse amor que a gente precisa exercitar dentro da igreja. E como é que a gente faria isso, pastor? Eu não sei como é que o senhor poderia explanar dessa forma aí. É a conscientização, né? O estudo da palavra, né? Porque hoje em dia nós temos só pregações de promessas, né? De interesses, né? Então, as pessoas são todas interesseiras que não vai crescer nunca. Agora, a partir do momento que as pessoas estão aprendendo o que está acontecendo na nossa igreja, as pessoas estão aprendendo a se doar, as coisas estão acontecendo, as coisas estão melhorando, né? Quando uma pessoa se doa, ela se torna contagiante. Tudo aquilo que você faz para Deus é contagiante. Por exemplo, dos 2 peixinhos e 5 pãezinhos, né? Quando o menino ele abriu a lancheira dele e colocou à disposição, de repente, eu acho que teve mais pessoas que começou a abrir também, né? Por isso que o menino é o exemplo, né? Ele fez como menino, sem maldade, ele abriu a lancheira dele, e o resto é por conta de Deus, né? Nem todo mundo levou a lancheira, mas por intermédio da fé de um menino, né? Deus acabou completando o resto, né? As necessidades que todos sobejaram. E assim também eu acho que nós precisamos falar mais sobre esse respeito, né? E agora, a Flávia estava explicando esse sistema que nós estamos adotando aqui todo, acho que é mais fácil de compartilhar a necessidade de todo mundo, estar mais em comunhão com todo mundo, né? Por isso que nós precisamos ter aquelas pessoas voluntárias que vai ao sacrifício, para depois vir outras pessoas que vai nos copiar. Eu tenho certeza que, por exemplo, você, o Beto, né, a Flávia, né, estando ali, fazendo portão ali, largando seus próprios serviços ali, contagia outras pessoas, né? E passando ali online, foto, todo momento, todo instante, com aquela vibração, tem mais pessoas que estão sendo contaminados, né? Contagiados né? De fazer aquilo lá. Então, essa comunhão que vai começar a acontecer milagres dentro da igreja, coisa que não acontecia, vai começar a acontecer, né? E eu tenho certeza que quando as pessoas começam a fazer com alegria, não mais por obrigação, né? E quando faz com alegria, não existe cobrança, né? Só eu, né? Tudo eu, tudo eu, tudo eu. Então, quando torna-se obrigação e aumenta a reclamação, parece que afasta mais as pessoas. E ninguém quer assumir um compromisso porque acha que aquela pessoa está sofrendo e ela não quer sofrer junto, né? Mas quando faz com alegria, com amor de Deus, aquilo é contagiante e muitas pessoas vão acompanhar o exemplo daqueles que estão trabalhando, daqueles que estão se dedicando. O avivamento dentro da igreja sempre começa com uma pessoa. Ela nunca é uma explosão. Ela começa sempre com uma pessoa que vai contagiando, Sempre começa com um menino que vai disponibilizar seus 2 peixinhos, seus 5 pãezinhos. Pastor, glória a Deus por essa palavra. Irmãos, então, acho que ninguém mais tem pergunta. Então, a gente encerra para a gente orar. Aí todo mundo manda as pausinhas para me saber. Joia, dá risada para me saber. Amém, amém. Uma outra coisa que eu queria falar, aproveitando o gancho da Rosália, da sexta-feira passada,
é que nós, crentes, queremos ser controladores, né? Queremos controlar tudo, né? Então, a igreja tem que ser do jeito do meu ideal, da minha concepção de igreja, né? E ali eu começo a fazer exigências e começar a monitorar até pessoas ou conduta das pessoas. Querer que as pessoas pensem igual eu penso, né? E nós temos que... A igreja é onde reúne as pessoas voluntárias e quem vai fazer isso é o Espírito, né? E quando eu quero que a igreja seja exatamente aquilo que eu quero, vai ser frustrante. Porque tudo tem a hora certa, no momento certo, de Deus. E nós temos que aceitar as pessoas do jeito que vêm, como elas são, né? E trabalhar através do nosso testemunho. Então, é isso daí. Amém, glória a Deus. Então vamos orar, pastor. Dani, você pode orar para encerrar a oração, o estudo. Amém, glória a Deus. Vamos orar então, meus amados. A gente já vai orar amanhã pelo EBF já? Ou só encerra? Não encerra, depois a gente ora. Tá. Eu queria pedir uma oração pelo Joshua, Ah, né? sim. Ele vai fazer biópsia, Amém. né? Vamos E a estar mãe orando. dele fez bariátrica. Ah, espero. Ok. Amém. Glória a Deus. Alguém mais tem algum pedido de oração, meus irmãos? Delci, né? Amanhã a prova, né, Delci? Em nome de Jesus, que Deus te abençoe, meu irmão. Não, é depois de amanhã. Ah, domingo, perdão. Que eu já tô acelerada. Domingo, é verdade. Que Deus te abençoe, meu irmão. Alguém mais, irmãos, quer fazer um pedido de oração, de enfermidade? Amém, então. Vamos estar orando então. Pai, nós entregamos, Jesus, agora cada irmão que esteve aqui, Senhor, ouvindo a tua palavra, Senhor, sendo direcionado, Senhor, nós te entregamos as nossas vidas a ti, Senhor. Ah, Deus, como é bom estar conectado e reunido com a tua igreja, Senhor. Porque, Senhor, nós sabemos, ó Deus, que tudo pode ser transformado através da oração, Senhor. Ó Deus, obrigado, Senhor, pela tua palavra aqui revelada, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo pastor, Senhor, por ter trazido, Senhor, essa mensagem, ó Pai. Obrigado a Deus, porque o Senhor sempre nos perdoa, o Senhor é misericordioso para conosco, apesar dos nossos erros, dos nossos pecados, o Senhor tem misericórdia, derrama do seu amor sobre nós, ó Pai, sobre a tua igreja. Ó Deus, eu coloco aqui, Senhor, a vida do Josh, Senhor, que também vai fazer uma biópsia, da sua mãe, do Delci, Senhor, que vai fazer a prova domingo, ó Pai. Nós colocamos a vida também dos nossos irmãos que não puderam estar, Senhor, por algum motivo, ó Deus, sobre a necessidade de cada um aqui, Senhor. Tu conheces o coração, Senhor, de cada um aqui, Senhor, e nós te glorificamos, Senhor. Nós, Senhor, te damos graças, te damos glórias, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito, Senhor, na igreja, tem feito nas nossas vidas de dentro para fora, Senhor. Que possamos, ó Deus, aprender, Senhor, esse perdão, ó Deus, de 70 vezes 7, Senhor, todas as vezes que for necessário, ó Pai. Nos ensina a amar o nosso irmão, Senhor. Nos ensina, Senhor, a perdoar constantemente, Senhor. Nos ensina a ser essa igreja, Senhor, que o Senhor sempre está presente no nosso meio, Senhor. Eu te agradeço, Senhor, e nós te glorificamos e te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, ó Pai. No nome de Jesus, amém. Amém.